Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a última aula das nossas funções exponenciais. Bora lá? Então o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver como a gente tem construído todo esse conteúdo, né? A gente sempre começa estudando algum tipo de função e a gente vai construindo esse tipo de função, estudando seu valor numérico, suas propriedades, entendemos como é o seu gráfico, para depois ver as inequações associadas a esse tipo de função. Em funções exponenciais, não seria diferente. Então, nós construímos todas as nossas funções exponenciais, vimos as propriedades, vimos o gráfico, vimos também as equações exponenciais e agora a gente vai começar a ver as nossas inequações exponenciais. Esse tipo de inequação, né, ela se caracteriza como tendo a nossa incógnita no expoente, certo? E a solução dessa inequação é importante para a gente ter atenção na nossa base. Quando a gente tem sempre a base maior que 1, e a gente tiver duas inequações desse tipo, a gente pode anular as bases e usar o sinal da nossa inequação aqui em cima, então vai ficar só b maior que c. Quando a nossa base for entre 0 e 1, o que vai acontecer com o nosso expoente? Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar com o sinal da inequação invertido, tá bom? Tem que tomar esse cuidado. Mas na hora das contas, tu não precisa te atentar tanto a isso, porque as próprias propriedades das funções exponenciais que a gente já viu vão nos ajudar a entender melhor isso aqui, tá bom? Mas vamos sair do mundo das letras e vamos partir para o mundo dos números, né? Então olha isso aqui, ó. Temos este exemplo que eu vou resolver contigo para tu te ambientar melhor a este assunto. Bora lá então. O que a gente tem então? 2 elevado na x maior do que 8. Nós já vimos que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, certo? 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2x maior que 2 ao cubo. Bases iguais, podemos anular. E o que sobra? A gente vai copiar o nosso sinal da inequação. Então, a nossa solução vai ser o quê? Se a gente for pensar numa reta, e o 3 está aqui, a gente só está interessado nos valores maiores do que esse 3. Então, a solução pode ser escrita somente como x maior que 3 ou x pertence a um intervalo de 3 a mais infinito. Tá bom? Essa é uma possibilidade de solução. Vamos voltar lá para a aula e vamos ver uma coisa. Agora a gente tem o valor do nosso A, um valor entre 0 e 1. E tem aquela propriedade, né, de desinverter a nossa desigualdade. Ela vai inverter a nossa desigualdade. Mas olha uma coisa, antes de tu acabar decorando essas teorias, vamos ver aqui comigo por que isso acontece. Para tu entender o porquê e não precisar ficar decorando um monte de coisa. Bora lá. Como que a gente vai resolver isso aqui? Lembra de uma coisa antes de tudo. Quando a gente tem uma fração, pessoal, por exemplo, 1/2, ela é a mesma coisa que 2 elevado na menos 1. Certo? Quando a gente tem aqui 1/3, 3 elevado na menos 1. Se a gente tem 2/5, isso é a mesma coisa que 2 vezes 5 na menos 1. Então, todo mundo que está abaixo da nossa fração, a gente pode reescrever em cima, mas elevando na menos 1. Partindo dessa ideia, vamos resolver esse problema, sem precisar lembrar daquela teoria lá do início. 1/2 elevado na x maior que 8. Vamos fazer por partes. Vamos manter aqui o sinal. Isso aqui é a mesma coisa que 2 na menos 1 elevado na x. Simplesmente usei a propriedade que a gente acabou de ver. 8 a gente já viu que é 2 elevado ao cubo. Lembra quando a gente tem um parênteses, o que acontece com esses caras? Multiplicam-se. Isso aqui fica 2 elevado na menos x, maior que 2 na 3. Bases iguais, cortamos, mantemos a nossa desigualdade e copiamos o outro expoente. Só que lembra que a minha variável não pode ficar negativa?
Então, multiplica por menos 1 dos dois lados, mas agora inverte a nossa desigualdade, porque eu multipliquei por menos 1. Então, a resposta é x menor que menos 3, ou x vai pertencer ao intervalo de menos infinito a menos 3. Mas presta atenção numa coisa, ó. A gente não precisou lembrar da propriedade que se o a for positivo, mantém a desigualdade e se o a for um valor entre 0 e 1, inverte a desigualdade. Desigualdade. A gente não precisou lembrar dessas propriedades, porque só no momento de aplicar o que a gente já sabe de inequações, já nos resolveu o nosso problema, tá bom? Essa inversão ocorre porque a gente tem que transformar essas frações em números com expoente negativo. Com isso, a gente multiplica o expoente da nossa nova função exponencial por menos 1. E nesse caso, tudo vai ser invertido depois para a gente ter os nossos expoentes com valor positivo, tá bom? Então é só, não precisa decorar. Faz as contas que tu vai ver que esses valores vão aparecer uma hora ou outra. Então, para a gente ter certeza que a gente pegou esses conteúdos, vamos resolver essas 3 inequações aqui e aí a gente consegue aplicar, né, as propriedades que a gente viu. Vamos lá, então. No primeiro item ali, ó, 2 elevado a x mais 5 maior que 32. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, eu vou escrever aqui, ó. Primeira propriedade. Lembra que uma soma é a mesma coisa que eu fazer 2 elevado a 5. Eu posso manter a base e somar os expoentes das propriedades das potências. E 32 a gente acabou de discutir que é 2 na 5. Esse 2 na 5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Divisão de duas coisas iguais é 1. Então, 2 elevado a x maior do que 1. Vou usar a propriedade de que qualquer número elevado na zero é 1. Então, 2 elevado a x é igual a 2 na zero. Posso cortar as bases que agora são iguais. Então, o meu x é qualquer valor maior que 0. Ou eu posso escrever que x vai pertencer ao intervalo de 0 a mais infinito. Vou dar uma pausa aqui só para apagar essa questão. Aqui, ó, mais um caso, nesse segundo, em que a gente tem o nosso a, um valor entre 0 e 1. Mas, de novo, aqui eu vou te mostrar que tu não precisa, tá, se atentar àqueles detalhes de propriedade e inversão ou não das desigualdades. 1 meio é a mesma coisa que 2 na menos 1. Eu vou fazer todas as contas mantendo a ordem aqui. 8 é a mesma coisa que 2 na 3. X mais 3. Como aqui é uma diferença e aqui é uma soma, na hora que eu for fazer o chuveirox aqui, ó, eu tenho que fazer de cada um deles. Então, isso aqui fica 2 na menos x mais 1. Maior ou igual que 2 na 3x mais 9. Certo? Então, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 2 na menos x vezes 2 na 1, maior ou igual que 2 na 3x vezes 2 na 9. Certo? Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Maior ou igual que 2 na 3x vezes 2 na 9 sobre 2 na 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 na 3x vezes 2 na 8, porque eu posso cortar um daqui com um daqui, fica 8, e os dois se anulam. Então, no final das contas, a gente tem 2 na menos x maior ou igual que 2 na 3x vezes 2 na 8. Tá bom? Depois eu vou fazer uma forma mais simplificada. Então, isso aqui ficou 2 na menos x maior ou igual. Posso, bases iguais, mantenho a base, somo os expoentes. Bases iguais eu posso cortar. E escrevo os valores que estão no expoente. Esse 3 passa para o outro lado negativo.
Então, menos 3 aqui dá menos 4x, maior ou igual que 8. Esse menos 4, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ele para o outro lado, positivo. Então, fica 8 dividido por 4, certo? Então, isso aqui fica menos x maior ou igual que 2. Então, o x tem que ser menor ou igual que 2. Essa é uma das respostas que a gente consegue achar. Vou te mostrar uma outra forma mais fácil. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar no mesmo espaço. Não, vou ter que apagar. A gente pode continuar nossa conta a partir deste ponto aqui, ó. Aí tu, Sor, por que tu fez tudo isso? Para te mostrar todas as possibilidades. Dá uma olhada aqui, ó. Bases iguais a gente pode já anular aqui. Então vai ficar menos x mais 1 maior ou igual que 3x mais 9. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. 3 passa para o outro lado. E o 1 passa para o outro. Então aqui fica 9 menos 1, 8. Menos 4x maior ou igual que 8. Multiplica os dois lados por menos 1. Certo? Então, fica 4x menor ou igual que menos 8. Então, daqui a gente conclui que x ele tem que ser menor ou igual que menos 2. Ou x tem que pertencer ao intervalo de menos infinito a menos 2. Menos 2 fechado nesse caso, né? Porque ali, ó, é menor ou igual. Certo? Então aqui é uma outra forma mais simples. Eu vou apagar agora e vou fazer o item ali, o último item. Vamos lá, esse último item a gente tem que usar algumas propriedades de radiciação, né? E tem aqui no meu canal uma playlist só sobre isso, de curiosidades matemáticas, dá uma olhada lá, para tu te ligar em todos esses detalhes, tá bom? Então vamos lá. Raiz cúbica de 3 se elevado a x é menor ou igual que 1/9. Vamos começar a transformar essas coisas aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1/3. Se tu não entendeu o porquê, olha lá a playlist que eu te explico como transforma uma raiz numa potência. Isso é menor ou igual que 1, só que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3. Então, 3 ao quadrado. Tá começando a ganhar uma cara, ó. Quando a gente tem um parênteses, a gente multiplica. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a x sobre 3, menor ou igual. Vou passar para cima, então o meu expoente fica negativo. Olha aqui que mágica legal. Bases iguais, x sobre 3, menor ou igual que menos 2. Opa. Menos 2 e eu escrevi menos 3. Vamos lá. Menos 2. Esse 3 que está dividindo passa multiplicando. E 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, x tem que ser menor ou igual que menos 6. Então, a nossa resposta pode ser escrita como x que pertence ao intervalo de menos infinito até menos 6, fechado porque é menor ou igual. Tá bom? Então, caso tu tenha alguma dúvida, eu peço que tu coloque aqui nos comentários. Se não, é isso. Nos vemos na próxima aula. Tchau!